Glória a Deus. Igreja, mais uma vez, graça e paz a todos. Amém. Eu estou meio tímido, viu, pessoal de casa? Estou meio tímido aqui porque está meio friozinho aqui, mas o solzinho está até saindo aqui, né? Em nome de Jesus. Meus amados, a igreja aqui, quem nos acompanha pela internet, sejam todos bem-vindos a esse momento da palavra de Deus, a esse encontro com o Senhor aqui com as Escrituras. Hoje, meus queridos, nós vamos meditar, vamos começar na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu quero falar de um tema muito importante, para a gente entender o contexto do que está acontecendo com a religião, com a fé, com a igreja dos nossos dias, tá bom? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quem aqui já achou, diga amém. Quem não achou ainda diga misericórdia. Estão cochichando aí, mas não sei se... Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Acharam? Isso. Todos? Todos? Amém. Irmãos, o texto está escrito da seguinte maneira. O título desse capítulo na minha Bíblia, irmãos, diz o seguinte: a apostasia nos últimos tempos, né? A sua talvez esteja com esse título aí também. Vamos lá, 1 Timóteo 4, verso 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada a que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Por quê? Pela palavra e pela oração. Ela é o quê? Ela é o quê? Santificada. Digam assim seja. Irmãos, o que nós vamos meditar, eu não sei se hoje eu vou conseguir concluir essa mensagem com vocês, mas eu vou começar a pregar, falar dela, e aí, se tiver que continuar domingo que vem, a gente continua, tá bom? Mas vamos lá. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, todos nós sabemos, e até no meio secular ele é bastante conhecido, alguns gostam de dar a ele o título de o maior dos apóstolos e tudo. Eu evito esse tipo de titularidade, né, porque eu acho que isso é uma coisa meio que não pertence ao cristianismo, essa questão de maior ou menor. Até mesmo, irmãos, quando os discípulos estavam à mesa com Jesus discutindo quem era o maior ou melhor, né, e o menor, Jesus, né, eles falaram: mestre, diga para nós, quem de nós aqui, quem é o maior, quem é o menor aqui do nosso meio? E Jesus falou assim: vocês estão parecendo os mundanos. Lá entre eles é assim, viu? Os maiores mandam nos menores, quem mais pode oprime quem menos pode, mas com vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor de todos. Estão entendendo isso aqui? Então, irmãos, eu evito essa questão desses rankings, né? Porque eu acho que isso é uma questão mais de soberba humana, isso é uma questão mais mundana, de coisas de natureza humana. Mas o apóstolo Paulo, irmão, foi tremendamente usado pelo Senhor. E aqui, escrevendo para Timóteo, irmãos, ele disse assim o seguinte: olha, o Espírito, e o Espírito aí é com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Não é o Espírito humano, não é algo que ele estava sentindo de si mesmo. Ele estava dizendo que é um aviso, algo que ele recebeu do Espírito Santo, e o Espírito Santo estava dizendo para ele: Paulo, escreve e alerta a igreja, que nos últimos tempos, uma das características, uma das evidências de que nós estaríamos no tempo final, seria justamente essas coisas que o Espírito Santo disse para ele, que eu vou discorrer aqui. Então o Espírito Santo fala assim: Paulo, fala para a igreja estar atento para o tempo do fim, porque o tempo do fim trará algumas características, e uma delas aí ele começa a dizer: nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé. Irmãos, o que é apostatar? Apostatar nada mais é do que se desviar, sair da fé. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que o Espírito Santo não disse que eles sairiam da igreja. Diz que eles sairiam do quê? Da fé.
Olha que coisa interessante. Ele não está falando assim, olha, Paulo, nos últimos tempos, né, muitas pessoas sairão da igreja. Não. Ele está dizendo, se apostatarão da fé. E se você, irmão, entender o contexto do que nós lemos, você vai perceber que é exatamente isso. Não é da igreja. Eles vão se apostatar da fé. Porque, irmão, quando nós falamos de fé, nesse aspecto aqui que o Espírito Santo está ensinando, aqui nós não estamos falando da fé no sentido de trazer o poder de Deus. A fé aqui significa caminho. A fé aqui significa o próprio Evangelho. A fé aqui significa as Escrituras. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus pregou, os fundamentos de Deus revelados em Cristo Jesus. Então, o que o Espírito está dizendo? O Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos as pessoas deixariam de seguir os fundamentos de Cristo, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, para poder seguir doutrinas de homens fraudulentos, enganosos, hipócritas. Amém, meus queridos? Irmãos, eu te pergunto, nós estamos vendo esse sinal dos tempos ou não? Estamos ou não? A igreja dos nossos dias está desviada ou não? Apostatou ou não? Eu estava, meus queridos, né, e é engraçado, eu estava refletindo nisso. Essa semana, irmãos, eu estava vendo uma coisa lá, pesquisando uma coisa, e aí estava vendo no mundo, e aí eu estava assistindo um testemunho de um pastor, que ele era aqui do Brasil, ele foi fazer missão nos Estados Unidos. Aí alguém vai falar assim, né, como disseram para ele, né, mas é lógico fazer missão nos Estados Unidos? Que vida, hein, que luxo. Aí ele falou assim, ó, pois é, as pessoas me diziam isso, e eu digo para elas, vem aqui pregar. Aí, irmão, ele estava falando por quê? Ele falou assim, ó, é engraçado que os Estados Unidos foram conhecidos, e de fato foram, meus queridos, há um século e pouco atrás, eles foram um celeiro de Deus para o mundo. De lá, meu querido, lá houve um grande avivamento, muitos homens foram levantados no poder do Espírito Santo, eles saíram de lá e espalharam o Evangelho pelo mundo inteiro. Irmãos, e o Brasil foi um dos países beneficiados por essa onda de avivamento que houve nos Estados Unidos. E aí eles vieram para cá e trouxeram o Evangelho, trouxeram a palavra, e foi quebrando no Brasil esse reinado de idolatria, esse reinado, né, meu querido, né, da igreja romana que mandava aqui no Brasil, né? Então foram sendo quebradas essas hostes, porque essas pessoas vieram de lá e trouxeram o Evangelho. Só que é engraçado, irmãos, à medida que, né, eles foram crescendo, a nação foi crescendo, porque, né, os Estados Unidos tiveram tempos muito difíceis no começo do século passado. Vocês devem ter ouvido falar da Grande Depressão de 1929, irmãos, onde, né, as pessoas, os americanos, viviam uma pobreza extrema, viviam, meu, que nos vícios, no alcoolismo, é por isso que tem a lei seca, toda aquela questão. Se você estudar um pouquinho da história, eu não vou me ater muito aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo falando dessa história, mas assim, eles viveram num tempo de crise. Irmão, como que a nação foi mudada? Porque o Evangelho começou a ser pregado, porque o Evangelho começou a entrar no coração das pessoas, eles começaram, meu querido, né, a ter, né, essa visão de Deus. Deus foi libertando eles. E a nação foi prosperando, a nação foi crescendo, foi espalhando sua cultura, foi ganhando mercado, ganhando espaço e cresceu. E os Estados Unidos se tornou essa potência que é. Só, irmão, que tem um detalhe. E tudo que eu estou falando aqui, mas esse pastor relatou. Ele falou assim, ó, só que à medida que as pessoas foram crescendo, prosperando, automaticamente, à medida que foi entrando prosperidade, foi havendo um declínio também o quê? Da fé, um declínio espiritual. E como que o declínio espiritual começou nos Estados Unidos, meu querido? E aí, irmão, por favor, eu estou falando de lá, para você entender, para a gente chegar aqui. E como que esse declínio espiritual começou lá? À medida que as pessoas começaram a prosperar, ganharam um pouquinho mais de dinheiro, elas começaram a achar muitos compromissos, muito o que fazer. Então, aquele tempo, meu querido, em que as pessoas tinham uma certa pobreza e não tinham muito o que fazer, lembra que eu já preguei isso aqui para vocês? Qual era o passeio deles? E para onde? Para a igreja. Qual era o grande momento de movimento, de confraternização e movimento social? Quando eles estavam onde? Na igreja. Por isso as igrejas eram o quê? Cheias, lotadas. E as pessoas queriam ir cada vez mais. E as pessoas queriam estar ali cada vez mais.
Porque havia uma comunhão, havia uma alegria, havia uma participação, eles se conheciam, era comunidade, se juntavam e um supria a necessidade do outro, ou seja, aquilo que acontecia lá na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, os primeiros 6 capítulos, irmãos, eles estavam vivendo. Então a igreja estava cheia, a igreja estava ali cheia de pessoas, e ali as pessoas conheciam a Cristo, e a paixão no coração queimava, e eles queriam fazer a obra, tanto na sua nação como pelo mundo, e o evangelho cresceu muito. Mas à medida que o dinheiro e a riqueza foi entrando, eles começaram a deixar Deus o quê? Aí, meu querido, ao invés de ir para o culto, já começaram a ir para Disney, já começaram a ir para não sei para onde, já começaram a viajar para não sei para onde, vão para a Europa, vão ver Paris, vão ver Torre Eiffel, vamos ver o Coliseu de Roma, ou seja, agora eles tinham dinheiro para ir a outros lugares. Irmãos, e aí eles foram deixando gradativamente o compromisso de ir aonde? À casa de Deus. E à medida que deixam de ir à casa de Deus, irmão, se ir à casa de Deus era o momento que eles tinham para buscar a Deus, para meditar na palavra, para aprender de Deus, irmãos, agora que eles deixam de ir para a casa de Deus, já não ouviam mais a palavra, já não meditavam mais nas escrituras, agora eles já não aprendem mais de Deus. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, consequência, esfriamento espiritual, dureza de coração, se apostatar da fé. Essa é a grande verdade. E aí esse pastor estava falando, pois é, aí eu vim para cá para fazer missão, as pessoas zombam de mim, pois é, por que você não foi para tal país, para aquele outro? Como se aqui fosse fácil. Vocês não têm noção do que é a falta do evangelho aqui nos Estados Unidos. Um lugar que já foi celeiro do mundo, agora é um lugar que está capengando espiritualmente. O que aconteceu lá, irmãos? As pessoas se apostataram? Apostataram da fé. Aí ele falou uma coisa, irmão, que me chama a atenção, que é bom que vocês vão ouvir o que ele disse, que não sou eu. Eu já disse isso aqui muitas vezes, e tem gente que fica bravo comigo, mas olha o que ele disse, irmãos. Ele falou assim, ó, a pessoa que estava entrevistando ele falou assim, mas pastor, você está dizendo que aqui as pessoas, né, não querem saber do evangelho? Mas olha, tem a igreja tal, você já viu o tamanho daquela igreja? É enorme. Lá vai 25 mil, 30 mil pessoas. Irmão, numa igreja só. Quase 30 mil pessoas. Fica até na beira de uma rodovia lá. Aí ele falou, não, aqui tem igreja tal, essa aí que você está falando, tem tal. Você vai lá, você se perde lá dentro, tão grande que é. É maior do que shopping. Mas sabe o que acontece? Sabe por que está cheio? Porque lá você não pode confrontar o pecado. Você não pode apontar erros da sociedade, erros do homem. Você tem que falar aquilo que os agrada. Se você for lá e assistir um culto, o que eles chamam de culto, você vai ver. É só a exaltação do homem, é só a exaltação das riquezas, é só a exaltação do conquistar, do ter, essa teologia da prosperidade, é só. Você não pode confrontar. Você não pode apontar erros, você não pode apontar o que é pecado. É proibido falar de pecado, porque senão as pessoas não ficam, principalmente os jovens. Porque ele estava falando, irmão, a igreja dele, para você ter uma ideia, ele está lá há uns anos já nos Estados Unidos, sabe quantas pessoas tem na igreja dele, irmão? A nossa tem mais do que a dele, para você ter uma ideia. A nossa igreja, pequena, tem mais membros do que a igreja dele. E sabe por quê? Porque ele decidiu pregar o quê? Palavra de Deus, reino de Deus. Amém, meu querido? Ele ensina que os filhos têm que honrar quem? Os pais. Juventude não quer saber disso, irmão. Isso é antigo, isso é arcaico. Guardar a virgindade ou a castidade. Eu já expliquei sobre a diferença dos dois aqui para vocês. Irmãos, eles não querem saber disso. Não pode pregar sobre isso, mas ele prega. Estão compreendendo isso aqui? E os jovens não querem, irmão. O que os jovens querem? Namorar, dar beijo na boca e fazer sexo. Como as outras igrejas não falam nada disso, não pregam, não ensinam que isso é pecado, o que acontece? Os jovens vão para lá. E a música, irmão, e é sempre a mesma tática. É música, é ambiente, é festa e tá tudo certo. Põe Jesus no meio de tudo isso, o nome de Jesus no meio de tudo isso e tá tudo certo. Reino de Deus. Irmãos, o que esse pastor está contando de experiência lá, e que eu já estou anos falando aqui para vocês e pregando, Paulo, o apóstolo Paulo, irmão, usado por Deus, já dizia há quase 2000 anos atrás. São sinais dos tempos.
a igreja se apostataria da fé. Veja, as pessoas não sairiam da igreja, elas se desviariam na própria igreja. Porque quem se desviou? A igreja. A igreja está desviada. Se a igreja está desviada, irmãos, e ela tem uma doutrina desviada, quem segue essa doutrina desviada, automaticamente está o quê? Está desviado. Está achando, irmão, o pior que eu já falei para vocês, acha que vai para o reino de Deus, mas está indo para fora do reino de Deus, cada dia mais. Quanto mais se aprofundam nessa doutrina, mais fora do reino de Deus eles estão. Portanto, irmãos, eu estava meditando em tudo isso, sabe, pensando no testemunho desse pastor, pensando em tudo que eu já disse aqui para vocês e tenho pregado há anos, pensando nessa palavra, né, que o apóstolo Paulo há 2000 anos atrás falou, eu falei, meu Deus do céu, como que o Espírito Santo, né, como a ciência de Deus ela é tremenda, né? Como que Deus sabe das coisas, irmãos? E ele começa a analisar, meu querido, do jeito que a sociedade estava andando, ele falou assim, olha, vai acabar que a igreja vai dar ouvido ao mundo, vai seduzir pelo mundo e a igreja vai acabar se desviando. Irmão, e Deus avisou e alertou, o Espírito Santo alertou. Mas tem gente que, infelizmente, está caindo nessa situação. E aí, irmãos, eu estava, por um lado, eu fico triste, mas por outro lado, eu também fico feliz. Por quê? Porque, irmãos, eu percebi no testemunho desse pastor que eu não sou o único que estou remando contra a maré. Que existem o quê? Outros que não aceitam se curvar, meu querido, diante dessa doutrina de homens. Diante dessas circunstâncias que, né, a igreja se meteu nesses dias. É como, meu querido, mais ou menos o Elias, né? Lembra que eu já preguei para vocês? O Elias, meu querido, quando ele vai lá, desafia os profetas de Baal e os 400 de Azera, né? E aí ele, meu querido, mostra que só o Senhor é Deus, que o povo estava desviado, ele mostra que só o Senhor é Deus. Meu querido, ele mostra isso num dia, o povo fala, só o Senhor é Deus, o Deus de Elias é o Deus de Israel e tal. No outro dia, aquele povo, meu querido, que viu aquela glória de Deus, de novo, está beijando os pés de Baal. O Elias, irmãos, ele fica numa situação, ele fala assim, Deus, não é possível. Não é possível. O Senhor derramou fogo do céu, mostrou a sua glória, e mostrou que só o Senhor responde poderosamente. Mas esse povo continua beijando quem? Baal. Irmão, Elias fica tão indignado, e aí, além disso, a ameaça de Jezabel, né? Elias fica tão indignado, que ele vai, meu querido, pelo deserto, ele ora a Deus, e ele pede o que para Deus, irmãos? Quem lembra? O que ele pediu para Deus? Deus, tira a minha vida, basta. Para que eu vou ficar aqui nesse mundo? Para que o Senhor me levantou como profeta? Eu prego, falo, mostro a tua glória, e o povo continua seguindo o quê? Preferindo Baal, o bezerro de ouro, o Azera, essas imundícias desse mundo. Senhor, eu estou perdendo tempo aqui. Aí, irmão, chega uma hora que o Elias fala assim, ó, só eu, Senhor, estou tendo zelo pelo seu nome. Não tem ninguém que pregue pelo Senhor. Aí lembra o que Deus falou para ele? Deus falou assim, ô Elias, eu sei que é angustioso, eu sei que é duro ver o que você está vendo, sabe? Você explicar, falar a verdade, esse povo preferia a imundícia, é duro. Mas deixa eu falar para você uma coisa, você não está sozinho não. Tem 7.000 joelhos, no meio desses milhões, tem 7.000 joelhos que não se dobraram e a boca não beijou os pés de Baal. Tem gente ainda guardando a fé. Tem gente ainda perseverando em me seguir. Então fica firme. Irmão, e é isso que dá esperança para quem está na situação de Elias. Como esse pastor lá, como me perdoe a falta de modéstia, como eu aqui com vocês. Irmão, e tantos outros que estão, meu querido, perseverando em ensinar o quê? A palavra de Deus. Apesar de continuar, muitos ainda querendo o quê? Esse evangelho que se apostatou da fé. Irmãos, é duro. Esses tempos atrás, eu estava falando com a Dani, me lembrando de uma pessoa, encontrei a pessoa na rua, né, uns dessa família, encontrei na rua, e aí falando, conversou comigo, irmão, como se tivesse tudo certinho, tal, não sei o quê, como se não tivesse saído daqui. Daqui a pouco, sabendo que foi para trás desses negócios. Por quê? Porque gosta desses negócios, dessa enganação, meu querido. Aí eu falo, gente, Deus leva a pessoa ali, a gente ensina o evangelho, e eu já preguei sobre isso, já aprendeu sobre isso, mas a pessoa continua querendo isso. Sabe, querendo, meu querido, é como, lembra, o povo, irmão, Deus tirou do Egito,
Estão no deserto. Moisés sobe para o monte. O que eles falam? Vamos fazer um bezerro de quê? De ouro, para nos levar de volta aonde? Olha que coisa. Não queremos esse Deus. Esse Deus se esqueceu de nós. E Moisés subiu para lá e não vai voltar. Vamos fazer deuses que nos levam de volta para onde? Irmão, isso é sinal de que o que queimava no coração deles? Aquilo que Deus tinha preparado para eles ou aquilo que eles estavam vivendo lá no Egito? O que estava vivo no coração deles? O Egito. Irmão, tem um monte de gente que infelizmente a religiosidade, sabe, essas coisas, ainda está vivo no coração deles. Eles não conseguem se libertar dessas coisas. Eles não conseguem amar a palavra, eles não conseguem amar ao Senhor. Sempre tem que ter alguma coisa, sabe, irmão? Sempre tem que ter, sabe, irmão, remédio para criança, amargo, que você tem que colocar docinho, alguma coisa, já viu? É aquele remédio. Hoje em dia até, irmão, é tão terrível que hoje as indústrias farmacêuticas até já faz com gostinho diferente, sim ou não? É remédio, não sei o quê, com gostinho de tutti-frutti. Irmão, no nosso tempo era óleo de fígado de bacalhau, quem lembra? Aquele negócio que a mãe chegava domingo de manhã para nós, ela ficava toda, ai, minha boca, moleque, pá, aquele negócio, irmão, óleo de fígado de bacalhau. Ô, troço ruim aquele negócio, irmão. E a gente tomava, junto com um biotônico, lembra? Era uma colher uma colher do óleo de fígado e uma de biotônico. Hã? É para memória, menina, é para ficar inteligente, pai. Tome o biotônico, aquela coisa toda. Irmão, amargo que só. Hoje não, meu querido. Hoje coloca tutti-frutti, saborzinho de não sei o quê. Porque essa geração de hoje não pode o quê, irmão? Tomar coisinha amarga. Não pode ter coisinha. Não. A realidade do gosto do negócio é ruim. Vamos pôr alguma coisinha, irmão. No Evangelho fizeram a mesma coisa. O Evangelho, como ele é, parece amargo. Ele confronta as nossas fraquezas, debilidades e pecados. Então, não, o ser humano não gosta de ouvir dos seus defeitos. É preciso colocar alguma coisa que torne o Evangelho adocicadinho. Para esses paladares sensíveis, que se ofende com tudo. Essa geração mimimi. Vamos colocar um melzinho. Aí coloca, irmão, esses melzinhos que está se colocando hoje. E a igreja se desviou do Evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Irmão, nos últimos tempos, muitos se apostatariam da fé. Não é sair da igreja, mas é se desviar do propósito de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. E é o que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Esses tempos atrás, uma pessoa, pastor, eu estou cansado disso, aquela coisa. Eu falei, sai de lá. Sai do meio. A palavra de Deus diz, fugir da Babilônia, sair de lá depressa. Mas, irmão, a pessoa está demorando em tomar posição. Vai se frustrar cada vez? Cada vez mais. Cada vez mais. Irmãos, a gente está vivendo um tempo em que a gente está na Babilônia, mas a gente precisa rejeitar os manjares da Babilônia em nome de Jesus. Amém, meus queridos? A gente precisa, meu querido, comer o que Deus tem para nós em nome do Senhor. Então, meu querido, se você quer permanecer em Cristo Jesus, irmão, não se desvie do Evangelho de Cristo. Quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama, não é porque Ele quer o nosso mal. Sabe, mas não, parece que tudo, meu querido, não, eu não gosto porque o pastor fala essas coisas são duras. Irmão, não é o pastor, eu não estou com implicância com ninguém, é o Evangelho, é a palavra de Cristo. Ai, pastor, mas eu ouço por aí pela internet, não é isso que fala. Pois é, irmão, por quê? Porque os homens estão escondendo. Porque é preciso não falar para poder ser aceito. É preciso não falar para poder ser benquisto, para poder ter seguidores, para poder ter público e plateia. É preciso não falar das mazelas, do pecado. Pecado é um assunto hoje proibido, meu querido, nas pregações. Tudo porque é preciso ganhar espaço, território e principalmente ganhar o que, irmãos? Dinheiro. Irmão, mas nós não vamos negociar o Evangelho. Nós não vamos vender o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é, meu querido, a coisa mais linda, mais pura e mais rica que alguém pode receber em sua vida. Ele é um tesouro. Portanto, irmão, não despreze esse tesouro em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui na igreja, quem nos acompanha pela internet, foge dessas coisas. Porque o Espírito Santo avisou, está acontecendo nos nossos dias e, infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas
querem esse evangelho de homens, esse evangelho apóstata que está por aí, que não repreende nada de errado, que não fala nada, que não confronta o ser humano. E esse, irmão, para encerrar esse ponto que esse pastor falou, ele falou assim, olha, infelizmente, se você aqui na América, você pregar um evangelho que confronta o ser humano, você não terá público. Ou viverá como eu aqui, com um gato pingado. Agora, se você quiser ter plateia, público grande, faça o que eles estão fazendo. Pega um ambiente, enche de luzes, põe cores legais, põe uma bela de uma música, e aí fala tudo de bom, tudo que eles querem ouvir. E aí você vai ter uma igreja cheia como é o que tem por aí. Irmãos, vocês estão percebendo? Mais uma vez eu digo para vocês, irmãos. Por um lado eu fico triste pela situação caótica do que o evangelho está se tornando no mundo. Mas por outro lado eu fico feliz de saber, irmãos, que eu não sou o único que tem pregado e alertado sobre essas coisas, inclusive vivido essa experiência. Irmãos, quando eu pregava o evangelho com coisas de homens, vocês vão lembrar disso aqui, quem é mais antigo sabe, quem conviveu comigo no outro mistério sabe. A igreja ficava o quê? Ó, quem lembra? Ó. Irmão, teve época na igreja que estava tão cheia que escorria suor na parede. Não sei se alguém lembra disso aqui. Ficava tão quente, tanta gente que tinha na igreja que escorria pela parede. Porque não suportava o lugar. Mas tudo na base do quê, irmão? Quem lembra? Leva isso aqui, pega isso aqui, traz semana que vem, olha aqui, lembra? Só patulaco, irmão. Só amarração com as pessoas. Tudo para prender as pessoas. Irmão, aquilo ali era o quê? Quem lembra que eu falei? O que coloca no cavalo? Cabresto. O que era aquele ali? Cabresto. Para prender as pessoas, para obrigarem elas a voltarem quando? Irmão, e não sem ameaça, viu? Olha, se você quebrar a campanha, o diabo, lembra? É ele, né? Hã? Se você quebrar a campanha, aí, olha a maldição. Irmão, era um tal de maldição. Era um tal do capeta, vai pegar. Amém, meu querido? Dinheiro então nem se fala, irmão. Você que tem um dinheiro aí na carteira e não está dando, viu? Ó, o capeta vai pegar aí esse dinheiro seu, aquela coisa toda, você vai ver. Meu irmão, coitada da pessoa, pegava lá a carteira antes que o diabo pegue, né? Deixa eu dar logo aqui na igreja aquela coisa toda. E o pior, irmão, a pessoa achava que era revelação, que o pastor teve revelação ainda. Ué, como que o pastor sabia que eu tinha dinheiro na carteira? Ué, irmão, ele está chutando. Ô, irmão, ó, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Você imagina, irmão, que você está numa igreja que você tem 500 pessoas. Irmão, se eu chegar aqui e falar assim, ó, veja, tem 500 pessoas. Eu chegar aqui, olha, Deus está me mostrando aqui, viu? Como que é, senhor? Ó, irmão, vai vendo a tática. Como é, senhor? Tá bom. Ó, Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa chamada Maria. E Deus está me falando uma coisa aqui sobre a vida, sobre a família dela. Irmão, você pode ter certeza, vai ter umas 10 Marias chorando. E por quê, irmão? O pastor está tendo revelação? Não, ele está jogando uma probabilidade. Irmão, no meio de 500 pessoas. Será que... Irmão, é quase impossível não ter alguém que se chame o quê? Maria. Eu queria ver, irmão, ele chegava a ter aqui alguém chamado Geodeuclécio. Aí eu queria ver. Aqui, ó, aqui só tem 3 Marias aqui, hein? Hã? As 3 Marias. Parece até a constelação, né, das 3 Marias, né? Hã? Estão entendendo, minhas irmãs? Irmão, é um charlatanismo, é uma enganação. Olha, o pastor está tendo revelação. Irmão, eu quero ver se alguém chama Geodeuclécio. Aí eu queria ver. Olha, tem alguém aqui chamado Geodeuclécio. Aí um desses eu falei, olha, o cara teve revelação. E mesmo assim, irmão, tomar cuidado. Vai que ele conhece o Geodeuclécio. Sim ou não? Irmão, teve um pregador aí, um americano que veio uma vez fazer uma cruzada aqui, com uma igreja aqui muito bambambam aqui do Brasil, que está nessa onda desses evangelhos aí. Irmão, sem brincadeira, presta atenção. Irmão, as coisas eram encenadas. Cadeirante contratado, a parte de iluminação e coisa já toda esquematizada, para na hora do coisa mostrar, focar, até a iluminação certinho. Irmão, aí os paralíticos andavam, já tudo combinado. Tanto que ele não vem mais aqui no Brasil, ele foi varrido, irmão. Inclusive lá no país dele, na América, ele foi varrido do mapa. Tudo encenado, parecendo de Hollywood, tudo combinado.
Aí descobriram. A pessoa denunciou. A própria pessoa que fazia parte se cansou daquilo, de ver tanta enganação, a pessoa denunciou. E mostrou, e provou. Ele foi varrido, irmão, do meio. Estão compreendendo isso aqui? Mas, irmãos, é o que o povo quer? É o que o povo gosta. É o que o povo quer. Eu já falei aqui para vocês, irmão, que o Império Romano, os imperadores romanos, eles eram maus, irmãos. Diabólicos. Terríveis. Mas eles eram amados pelo povo. Sabe por quê? Por causa da famosa cultura. Lembra, Helena? Os imperadores romanos, irmão, faziam a cultura do pão e circo. Eles sobrecarregavam o povo de impostos, oprimiam o povo, mas no final de semana o que tinha? Pão e vinho lá no Coliseu de Roma, ou nos outros coliseus, nas outras arenas, irmão, e festa, e matança de pessoas que não eram romanas, inclusive cristãos. E o povo ficava o quê? Ai, olha como esse imperador gosta de nós, tem festa para nós. Irmão, presta atenção, no Brasil, o que faz aqui? A mesma coisa. A gente, irmão, você me perdoa, eu vou usar uma palavra feia aqui. A gente é arregaçado com impostos, irmãos. Irmão, nós somos roubados, assaltados com impostos. Mas o que os nossos políticos fazem? Festinha de rodeio. Sim ou não? É na palma da... Ai, olha que prefeito bom, olha que governador bom, olha que presidente bom. É na palma da bota. Pois é, irmão, acaba o rodeio, no outro dia você está lá arregaçado de imposto. Pão e circo. Irmão, pior que nessa cultura de pão e circo, quem é o palhaço? Você mesmo. Aí o povo fala, pastor, engraçado, nessa festa não tem palhaço, é porque o palhaço está na arquibancada. Não está no palco. Amém, meu querido? Você me perdoa, irmão, você me perdoa a sinceridade. Você me perdoa a sinceridade. Irmãos, e a igreja está fazendo a mesma? Irmão, a igreja evangélica percebeu que a cultura de pão e circo dá o quê? Resultado. E aí o que a igreja fez? Também dá pão e circo. O pregador é mau, não ensina a palavra, não ensina o que é correto, não ensina o caminho da justiça, o caminho do arrependimento, ele é mau. Porque a Bíblia diz, irmão, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Presta atenção nisso. Aquele que sabe fazer o bem, irmão, o pregador que foi chamado por Deus, ele não sabe que tem que pregar o evangelho? Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Bem-aventurados, quão suaves são sobre os montes os pés daquele que anuncia o evangelho, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão maravilhosos e suaves são os pés destes que pregam o evangelho. Então, irmão, todo pregador que se preze, que foi chamado por Deus e que tem o temor de Deus, ele sabe que tem que pregar o evangelho, ainda que a palavra venha dura, ainda que seja repreensão, ainda que seja correção, mas tem que pregar. A palavra tem consolação também? Tem. Mas a palavra também tem repreensão. Porque Deus é amor, mas é justiça e juízo. E quando a pessoa está errada, irmão, Deus não vai dizer está tudo certo, não, ele vai apontar o erro. Esses dias eu estava falando para a pessoa, irmão, a pessoa passou por uma situação lá, uma situação na vida particular, e eu falei assim, olha, o que aconteceu aqui foi a mesma coisa que aconteceu com Israel. Israel venceu a cidade de Jericó, deu um coro em Jericó, a próxima cidade era a cidade de Ai, que eles tinham que tomar o território e vencer. A cidade de Ai era pequenininha, eles falaram assim, Josué, olha, a cidade é pequena, o exército deles é muito fraquinho, não precisa mandar todo o exército não, vamos mandar apenas 2.000 soldados, dá conta. Irmão, eles foram e tomaram um couro, perderam a batalha. O Josué, irmão, rasgou as vestes diante de Deus e falou, Deus, por que? Não é possível, o Senhor nos abandonou. Olha o que Deus falou, vai ver o que está de errado no meio de vocês. Eu não pude ser com vocês porque tem coisa errada aí, vai ver. A culpa não é minha não, Deus falou. Vai ver o que está de errado no meio de vocês. Aí o Josué vai investigar, irmão, aí lembra?
Quando Deus mandou destruir Jericó, irmão, aquele lugar foi amaldiçoado. E Deus falou que não era para pegar nenhuma o quê? Nenhuma agulha, irmão, nada. Mas nem a poeira da terra do lugar podia levar, não, tinha que sacudir. Quando saísse da cidade. Pra você ter uma ideia. Aí o Acã, o que ele fez? Ele viu uma capa babilônica e viu dinheiro. Moedas entalhadas de prata, de ouro, babilônico. E uma capa. O que ele fez? Pegou, escondeu e voltou para arraial de Israel com aquelas coisas que Deus tinha dito que não era para pegar. Irmão, na hora que o pecado entrou, Deus o quê? Irmão, isso aqui é para a gente ver, irmão, o poder destruidor do pecado. O pecado, irmãos, é algo que Deus não suporta. Quebra a ligação do homem com Deus. É por isso que vem Jesus, irmãos, e ele é o cordeiro que foi sacrificado para que pelo sangue dele o pecado seja tirado, para a gente poder se reaproximar de Deus. Porque sem Cristo, irmão, sem perdão do pecado, se o pecado estiver ali, a gente não tem aliança com Deus. Irmão, na hora Deus se afastou de Israel. E não pôde ser com eles. E aí quando descobriu o que era, irmãos, aí o José falou, Acã, por que você fez isso? Agora por causa de você, olha quantos 1000 soldados nossos morreram. 1000 e poucos soldados nossos morreram. Por causa do seu pecado, por causa de uma ganância, de uma capa. E de umas moedas babilônicas. Você trouxe essa desgraça. Aí, irmão, naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Quem teve que fazer com Acã? Tudo que era dele, irmão, teve que ser destruído e queimado para pagar o pecado de Israel. Estão compreendendo isso aqui? Aí depois, irmão, que tirou o pecado do Acã, irmão, eles venceram. Aí eu contei essa história para essa pessoa, da Bíblia, essa passagem da Bíblia, falou, pastor, era isso que estava acontecendo lá. Essa pessoa estava lá, pastor, no nosso meio, pastor, e tudo estava atravancado. Pastor, bastou tirar essa pessoa, as portas se abriram. Eu falei, então, eu preciso dizer mais? Estão compreendendo, irmão? É por isso, irmão, que você tem que tomar cuidado com certas coisas na sua vida, com certas pessoas ao seu redor. Irmão, tem gente que carrega maldição com elas. Não porque Deus as amaldiçoou, mas porque o que elas escolheram, irmão, é a maldição. E às vezes elas estão atravancando sua vida, atrapalhando sua vida. Mas você está lá preso. Você está lá, sabe, enroscado. E aí, irmão, Deus não está podendo te honrar, Deus não está podendo ser contigo, Deus não está podendo fazer você crescer, porque tem coisa errada lá no meio. Irmão, limpa disso. Tira esse fermento da sua vida, afasta isso de você. Deus quer te honrar, Deus quer te glorificar em nome de Jesus. Ai, pastor, mas eu tenho medo de ir sozinho. Irmão, quem disse que você está sozinho, você está com Deus. Deus é contigo. Lembra, irmão? Já falei para vocês. Irmão, olha, me perdoe ser repetitivo, mas vamos lá. Quando Deus chamou Abraão e Sara, ele inventou de levar quem? O Ló. E o Ló não foi um atravanco na vida dele, sim ou não? Irmão, quantas vezes mais você quer ouvir essas coisas para você entender que tem coisa da sua vida que precisa ser tirado? Que você precisa limpar da sua vida? Quantas vezes mais você precisa ouvir? Vai chegar uma hora, irmão, que Deus vai se calar. Vai chegar uma hora que Deus não vai falar mais nada. Porque olha o que Jó disse, irmão. Deus é assim para com o homem. Ele fala 2, no máximo 3. Depois disso, ele o quê? Olha o que o texto diz. Depois disso, Deus o deixa. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus não faz, é ficar falando com cabeçudo a vida o quê? A vida inteira. Ele fala 2, 3 vezes. Você não ouviu? Ele, ó. Ele deixa. As pessoas, não, irmão, o evangelho de hoje, o que ele fala? Deus nunca deixa você. Não é assim? Esse evangelho com melzinho, né? com granola. Esse evangelho com as coisas. Não é assim, irmão? Ai, pastor, eu vim aqui dizer que eu estou andando tudo errado, no pecado. Não, Deus está contigo. Deus nunca abandona. Irmão, olha o que a Bíblia diz. Deus alerta 2 ou 3 vezes. Depois disso, ele o deixa. Como que Deus não deixa, irmão? Lógico que ele deixa. Agora, irmão, qual a diferença? Ele não deixa deliberadamente porque ele quer abandonar. Ele deixa porque a pessoa não quer o quê? Ouvir. Irmão, Deus não vai ficar perdendo tempo com o absurdo, não, irmão. Deus vai dar chance. Não aproveitou a chance? Deus o quê? Já viu a história? Aí no mundo não fala, a fila o quê, irmão? A fila anda, não é isso? Irmão, você não quer? Tem que queira.
Aí Deus vai achar quem quer, irmão. Quem quer andar com Ele. Quem quer, meu querido, os tesouros da escuridade de Deus que estão ocultos aos nossos olhos. Amém, meus amados? Deus vai buscar quem quer. Portanto, irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus continua sendo a mesma desde o princípio. Não é porque hoje nós temos a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus que nós vamos abusar da paciência de Deus, que nós vamos andar errantes e dizer, não, eu estou todo em pecado, mas Deus é comigo, eu tenho consciência dos meus pecados, eu não largo os meus pecados, mas Deus está comigo. Não, meu querido, Deus continua sendo o mesmo Deus, santo e zeloso da glória do nome dele. Portanto, nós precisamos honrar esse Deus, nós precisamos honrar o Senhor. Irmão, a gente leu esses tempos atrás aí, a gente ficou aqui 5 domingos aqui falando de Hebreus, a gente leu Hebreus 11 e Hebreus 12. Irmãos, eu não cheguei nesse ponto, pregar esse ponto, mas olha o que a palavra diz em Hebreus 12, versículo 12, versículo 13 e 14. Ele fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? A Deus. Irmão, o que é santificação? O que é se santificar? Se separar do pecado, do que é errado. É uma separação. O que é santificado, irmão, é aquilo que é tirado de um meio sujo e limpo, purificado para a glória de quem? De Deus. Pastor, mas calma, a gente está nesse mundo. Pois é, irmão. Uai, você pode estar nesse mundo, não ser desse mundo, não ser dominado por esse mundo. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, irmãos. O Paulo disse aos Romanos, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre você. Irmão, hoje em Cristo você pode ter domínio sobre o pecado. Hoje você consegue dizer não porque está errado. Antigamente você estava preso, sabe por quê? Você era escravo do pecado, porque a natureza, você só tinha uma natureza, que era a natureza humana caída. Por isso que você não conseguia lutar contra o pecado. Você vai, ai que coisa feia, fofoca, mas aí vinha alguém, ai fulano, lá estava você fofocando. Sabe por quê, irmão? Você só tinha uma natureza que pedia para falar da vida dos outros, sabia da vida dos outros. Você não conseguia. Mas agora em Cristo, irmãos, a natureza de Deus veio habitar em você. E hoje tem poder dessa natureza para confrontar a sua natureza caída. E hoje você consegue resistir ao pecado. Se você o quê? Se você o quê? Quiser. Porque, irmão, se você também não quiser, se você não quiser, nem Deus te obriga. Amém, meu querido? Irmãos, eu já falei aqui, né? A juventude, irmão, aí se tiver jovem nos ouvindo pela internet, é aquela questão. Hoje em dia, irmão, você falar de castidade e virgindade é o quê? É cafona, não é? Sim ou não? É ou não é? Pastor, pastor, é tão antigo isso. Pastor, século 21, pastor. Falar de guardar virgindade, castidade, pastor. Ah, pastor. Por isso que ninguém quer ouvir esse evangelho, pastor. Pois é, irmão. E é por isso que a sociedade está tendo que vacinar, meu querido. Pré-adolescente aí, com vacinas, para coibir, né? Doenças o quê? Venéreas. Esses meio pré-adolescentes que eles falam que são crianças. Então você tem que vacinar criança para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Porque hoje, irmão, criança está fazendo sexo. Criança. 9, 10 anos. Basta você pesquisar que você vai ver. Estão entendendo isso, irmãos? Sabe por quê? Porque o pensamento coletivo é virgindade, castidade e ser arcaico. Jovem não ter vida sexualmente ativa, se entregar a esse tipo de coisa, ser arcaico, é antigo. Não se pode falar dessas coisas. E nós estamos tendo pessoas, ser humano cada vez mais cedo, se envolvendo sexualmente. Amém, meus queridos? Esses dias, irmão, passou uma reportagem de uma mãe, a psicóloga contando. Só que é engraçado, né, irmão, que a psicóloga, enfim, falta temor a Deus, né? É secular, então ela falou que é normal, né? Mas a mãe, desesperada, porque a sua filhinha descobriu o prazer de se tocar e estava se tocando e se viciou em se tocar e ter prazer.
E a mãe pegou a filha várias vezes fazendo aquilo, foi levar na psicóloga. A psicóloga disse que é normal. É normal, mãe, tem que deixar. Irmão, vocês estão compreendendo isso ou não? Mas, irmão, aí você vai ver o que é a cultura do mundo hoje. O que as nossas crianças estão ouvindo? O que elas estão assistindo? Ouvindo funk? E não só funk, outros ritmos aí, irmão, que só estimula o quê? A sacanagem. Me perdoa a expressão. Sacanagem, pegação, ficação, né? Irmão, eu estava falando com meu sogro outro dia. Irmão, hoje não dá para você escutar. Hoje não existe música sertaneja. Quem é antigo aqui sabe o que era música sertaneja. Coisa linda que era música sertaneja antigamente. Hoje, irmão. Hoje, meu, é um tal de vou beijar na boca, vou não sei o quê, vou pegar, vou não sei o quê, ai, você me mata, ai, você... Irmão, e as nossas crianças estão o quê? Ouvindo. Esse dia a gente assistindo o Zap Zap, estava lá mostrando lá as crianças, manda uma dancinha. Aí as crianças mandando dança do Ai Se Eu Te Pego. E fazendo aquele gestual. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Mas a gente pode falar disso hoje? Pode falar que isso é pecado? E se alguém fala, irmãos, vai cuidar da sua vida. Não se meta, seu religioso, seu antigo, seu quadrado. Está entendendo isso ou não, querido? E a igreja, irmãos, entrou nessa pilha. Não podemos falar. Não devemos falar. Às vezes por medo, sim ou não? Ou por conveniência, ou por medo. Na maioria das vezes por conveniência. Irmão, na maior parcela, no maior percentual é por conveniência. Porque se a gente falar contra o pecado, eu não estou falando só em relação a isso que eu acabei de falar, tá? Estou falando no sentido geral. Então, por conveniência, acaba não se falando contra o pecado. E uma pequena parcela é por medo. Medo de perseguição, medo de processo, sim ou não? Irmão, você acha que eu sei que eu não estou correndo risco de ser processado? Eu sei, mas e daí? Vai tomar o que de mim, pelo amor de Deus? Essa carça aqui, mano, deve valer uns 15 conto, dá para arrumar aí, se quiser tomar de mim. Uns 15 conto. Vai tomar o que de mim, irmão? Vai me processar pelo quê? Vai me prender? Prenda então. Irmão, se eu for preso, desde que eu seja preso por Cristo, amém. Agora, irmão, eu não posso deixar de falar o que a palavra de Deus diz. É como os apóstolos falaram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmão, errado é errado. Sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja começou assim, isso é errado. Passou um tempo, isso não é muito bom. Passou um tempo, dá para passar. E hoje, irmãos, nada é errado. Hoje está liberado. Amém, meus queridos? Você quer ver uma coisa, irmãos, para a gente encerrar? Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Aí eu estou encerrando a mensagem com vocês, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 14. Pastor, mas hoje falar contra o pecado, pastor, é complicado. As pessoas não querem ficar na igreja, ninguém gosta de ouvir falar dos seus defeitos, dos seus problemas, pastor. Pois é, irmão, se a pessoa não ouvir falar que o que ela está fazendo é errado, ela não se conserta? Nunca. Ela continua fazendo. E o pior, irmão, enganada, vai achar que está servindo a Deus, não está servindo a Deus, ela está servindo o pecado. Olha o que Jesus falou, irmão. Aliás, Jesus não. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Aquele a quem você se apresenta para servir, é de quem você se torna escravo. Se você serve a Deus, você está preso em Deus. Se você serve ao pecado, você é escravo de quem? Do pecado. Foi o que ele falou, meu querido. Foi o que ele ensinou.
Então, a quem você se apresenta para servir, irmão, é de quem você se torna servo. Então, nós precisamos falar do Evangelho. Olha só, irmãos, Mateus capítulo 14. A morte de quem? De João Batista, o primo de Jesus, irmãos. Olha só, naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado, amarrado, e o encerrado, trancado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de quem? Do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, o dia do nascimento dele, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de quem? De João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e sepultaram, e foram anunciá-lo a quem? A Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, termino essa mensagem falando para vocês acerca disso. João Batista. João Batista, irmãos, era o primo de Jesus. Era aquele que nasceu também por um milagre. Não no mesmo nível que Jesus, mas, irmãos, a história de João Batista também é linda. A Isabel, a mãe dele, né, e Zacarias, o pai dele, que era servo do Senhor, a Isabel era estéril também. Era estéril. E a exemplo de Sara, né? Irmãos, e eles passaram a vida inteira pedindo um filho e nunca tiveram um filho. E agora estão numa idade já avançada. E aí, irmãos, um dia quando Zacarias vai no templo para servir, cumprir a parte dele lá de preparar o templo, aquelas coisas, o anjo aparece para ele. Eu falo assim: Zacarias, não tema não, eu sou o anjo do Senhor. Eu não vim aqui para te repreender nem nada. Eu vim aqui para te avisar que você e a sua mulher vão ter um filho. Você vai colocar o nome dele João Batista e ele será aquele que vai preparar o caminho no deserto. Para aquele que vem depois dele. E aí, irmão, Zacarias fica tão maravilhado que ele quer sair dali e contar o quê? Ô, irmão, você imagina, você esperou a vida inteira para ser pai. Irmão, você perdeu a esperança de ser pai. E aí, de repente, vem um anjo e diz que vai ser pai, você quer contar para todo mundo. Aí eu, não, você não vai contar para todo mundo coisa nenhuma. Aí o anjo foi lá e fez o quê? Deixou ele mudo. Ele saiu do templo, irmão, aí o pessoal, Zacarias, tudo bem? Ele, ô Zacarias, você não quer falar com ninguém? Mas o que aconteceu? Irmão, Deus só deixou ele falar depois que João o quê? Que João nasceu. Deus é Deus, irmão. Oh, coisa tremenda. Irmão, e aí, a Isabel fica grávida, e tanto é verdade, irmão, que quando a Maria recebe a graça de ter Jesus sendo gerado dentro dela, né? O que o anjo fala para ela? Maria, você está falando que é impossível? Você gerar um filho, produzir um filho aí sem a semente do homem, ou seja, sem a concepção natural de ter relação com o homem? Vai visitar a tua prima Isabel. Faz um tempo que você não vai lá, né? Vai lá ver, ela está no 6º mês de gravidez. Olha que coisa, irmão. A minha prima está, vai lá ver. Mas ela era estéril, pois é, por isso que eu estou falando, você vai lá ver. O que Deus fez na vida dela é o que Deus está fazendo agora através de você. E ela vai lá visitar, irmão. E lembra? Quando a Maria foi visitar, irmão, Jesus já estava sendo gerado ali dentro dela ali, né? Você lembra? Quando ela entrou na casa de Isabel, as criancinhas, irmão, que se reviraram dentro do ventre. O João já estava para nascer e Jesus estava nos primeiros meses ali dentro do ventre. Ali. As criancinhas saltaram dentro do ventre. É a coisa mais linda, irmão, de você ouvir essa passagem na Bíblia, meu querido. Coisa mais linda. Irmão, e João, então, é um propósito de Deus. Ele veio por um propósito de quem? De Deus. Irmãos, e João, o que ele pregava? Ele pregava o quê? Irmão, ele se importava com quem estava diante dele? Ele se importava se a pessoa ia gostar ou não? O que era certo? Era certo.
O que estava fora da vontade de Deus, estava fora da vontade de Deus, não se importava com quem tinha que dizer. Irmão, é por isso que a pregação de João Batista, ela era dura. Ela era dura por quê? Por causa de uma geração corrompida. Uma geração, meu querido, farisaica. Uma geração que não quer nada de retidão, de justiça, de santificação. Aí, irmão, é por isso que você entende que quando aquela multidão, veja, uma multidão, parece a igreja dos dias de hoje, né, irmão? Uma multidão foi lá para se batizar. Ai, João, viemos nos batizar. Irmão, ele olhou para eles e falou o quê? Chamou eles de quê? Bem-aventurados, foi? Ai, que fofinho que vocês são, vieram se batizar. Ai, que legal. Foi isso? O que João disse para eles? Irmão, João olhou bem para ele e falou assim: raça de víboras! Quem ensinou vocês a fugir da condenação eterna? Vocês estão pensando que por causa do batismo aqui vocês vão escapar do juízo? Produzam obras dignas de arrependimento, ou seja, muda de vida, muda de atitude, de prática, larga o erro, larga o pecado, e aí vocês vão ser salvos. Não é o batismo que salva, é uma mudança de vida, é uma transformação. Irmão, essa era a pregação de João. Os caras de pau estão tudo lá, e vão batizar, aí vão cair nas águas, raça de víbora. Amém, meu querido? Hoje não, mano. Hoje os hipócritas vêm para o batismo, o pastor da camisetinha, pulseirinha, tira foto. Ai, que lindo, vem aqui fofa, vem aqui fofinho. Ui, vamos tirar uma foto para Jesus. Ui, que nojo. Nojo, irmão. Estão compreendendo isso aqui, irmão? E João falou raça de víbora. Ah, irmão, João... O Herodes vai falar com ele, porque o João, meu querido, era admirado pela seriedade no evangelho, na palavra. Ele era admirado por quem? Pelas pessoas. João é profeta. Olha o que Deus faz através dele. Ele era respeitado, irmão, por ser alguém sério na palavra. Aí o Herodes vai lá falar com ele. E aí, João, vamos lá, não sei o que. Irmão, o João olha para ele e fala o quê? Toma vergonha na sua cara, Herodes. Irmão, você falar com o imperador, meu querido, nesses termos, toma vergonha na sua cara. O cara está pedindo para ser degolado, sim ou não? Não estava pedindo, irmão? Irmão, João não estava nem aí. Ele queria pregar o quê? A palavra. Toma vergonha na sua cara, Herodes. Que papelão, rapaz, você tomou a mulher do teu irmão. Não basta as mulheres que você tinha, você ainda tomou a mulher do teu irmão. Não te é lícito possuí-la, você está em pecado, você está em adultério. Você está trazendo uma desgraça para a tua vida. E há um juízo de Deus contra você. Irmão, Herodes ficou o quê? Fumaçando, mas porque o povo respeitava João, ele se controlava. Se eu matar João, o povo vai ficar contra mim. Eu vou criar um rebuliço aqui e vai me dar problema. Então ele, irmão, veja, ele tolerava João. Não é que ele gostava de ouvir. Não é que ele concordava com o que João estava falando, ele tolerava porque ele estava pensando em quem? Na sua posição, nele mesmo. Mas a mulher não, a Herodias não. Eu estava casado com o irmão dele era um zero de ninguém, agora o Herodes, o que manda aqui na região, deu para cima de mim, agora que eu estou me dando bem na vida, vem esse profeta aí querer me atrapalhar minha vida? Aí a Herodias, irmão, falou, eu vou matar esse desgraçado, só que ela não podia matar, irmão. Aí um dia do aniversário do Herodes, a filha, a enteada dele, filha de Herodias, vai lá e faz o quê? E dança de uma maneira sensual. Irmão, aí ele fica todo alvoroçado pela sensualidade da menina, e aí já meio encharcado do vinho, o que ele faz? Promete dar a ela o que ela quisesse, até metade do reino. Aí ela chega para a mãe, ele falou que vai me dar o que eu quiser, até metade do reino. O que eu peço, mãe? Uma boneca? Não, filho. Fala que eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Ai, mãe, pede. Porque ele prometeu, irmão, e a Bíblia diz assim, um rei não pode voltar atrás da sua palavra, ainda que para dano próprio. Ele disse, ele tem que cumprir. Palavra é palavra, irmão. E por causa também dos que estavam o quê? À mesa que ouviram ele prometer. Irmão, se ele não cumpre, ele sai desmoralizado. Ele ia perder. Aí o que ele faz? Concede.
e mandei lá na cadeia cortar a cabeça de quê? De João Batista. João Batista morreu por causa do quê, irmão? Por que ele morreu? Por pregar o quê? A verdade, a palavra, de confrontar o pecado. Irmão, sabe por que eu estou falando isso aqui? Ai, pastor, se vão cortar minha cabeça, eu vou ficar quietinho. Meus amados, hoje o cortar a cabeça não é como foi a de João Batista. Hoje o cortar a cabeça é as pessoas se afastarem de você, elas não te convidarem para os banquetes dela. Amém? É falar coisa contra você, é te chamar de um monte de coisa. Isso é o cortar a cabeça hoje. Amém? Tudo bem, irmão, que tem certos lugares no mundo aí que, de fato, eles cortam mesmo a cabeça. Matam mesmo por causa do Evangelho. Irmão, se João entendeu a seriedade da palavra, o que é reino de Deus, compromisso com Deus, e foi capaz de mudar a vida dele por essa verdade, o que nós estamos fazendo na nossa vida, irmão? Do nosso cristianismo? Por que permitimos os nossos filhos fazer coisas que eles não deveriam fazer, que nós sabemos que está errado? Por que fazemos dentro do nosso casamento coisas, meu querido, que não devíamos fazer na tratativa do dia a dia? Por que a verdade de Deus não reina no nosso casamento? Por que a verdade de Deus não reina na nossa criação com os nossos filhos? Por que a verdade de Deus não reina no nosso relacionamento com essa sociedade? Por que nós somos tão, meu querido, permissivos com o pecado? Tão tolerantes com o pecado? Que é outra coisa, irmão, que essa igreja dos nossos dias mudou, viu? Ai, fulano, você tem que ter paciência com o pecador. Você tem que não sei o quê. Pois é, irmão, eu fico vendo Jesus, né? Jesus, os meus acusadores foram embora e o Senhor, eu também não te condeno, mulher. Ah, legal, Jesus, obrigado. Jesus, se eu cair de novo, nem brinque. Nem brinque em cair de novo. Vai e muda de vida. Estou te dando perdão para você endireitar os teus caminhos. Não abuse. Porque da próxima vez você vai ser apedrejada. Sim ou não, meu querido? Ai, Jesus, fiz feio. Toma perdão. Ai, pastor, eu fiz feio de novo. A mesma coisa. Ai, Jesus te perdoa. Ai, irmão, enésima vez. Jesus, pastor, eu fiz aquilo de novo. Ai, Jesus, perdoa. Raça de víbora. Tanto o pastor quanto o pecador. Os dois estão no pecado. Irmão, eu tenho para mim que o certo é certo e o errado. Irmão, certo é certo, errado é errado. E uma última coisa aqui para eu encerrar com vocês. O certo, irmão, não é o que é certo aos nossos olhos. O certo é aquilo que é certo aos olhos de quem? De Deus. Porque, irmão, nesse mundo que nós vivemos, até o errado é o quê? Já viram isso? Até o errado é certo nesse mundo. Então, irmão, não é certo aos nossos olhos ou aos olhos do mundo. É o que é certo aos olhos de quem? De Deus. E é o que é errado aos olhos de quem? De Deus. Porque o mundo, irmão, tolera tudo. Permite tudo. Esse mundo é permissivo. A igreja dos nossos dias é permissiva. Sabe? É light. Está tudo certo. Está tudo certo. Quando vem a palavra de Deus e diz, não. Nós temos que deixar, a Bíblia diz, irmãos, temos que nos limpar do fermento velho, para que sejamos uma massa nova em nome de Jesus. Irmão, esse evangelho não pode deixar de ser pregado. E eu, irmãos, prefiro, se assim for, ficar com meia dúzia de gato pingado que quer ouvir a verdade, o evangelho, permanecer no evangelho, do que, irmão, ter uma multidão que não se pode contar, de gente, irmão, que está servindo um falso evangelho. Eu prefiro ser sincero com Deus. Até porque, irmão, eu também quero ser salvo naquele dia em nome de Jesus. E o que tem de pastor, irmãos? Lembra que Jesus disse? Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. O que Jesus vai falar para eles? Apartem-se de mim, eu nunca vos conheci. Mas não eram pastores? Não pregavam? Deus não usava, irmão? Mas eles mesmos não vão entrar no reino dos céus, porque são hipócritas. Porque são pastores falsos. Que desviaram do evangelho, desviaram da verdade e levaram as pessoas para a perdição, meu querido. Se um cego guia o outro, ambos cairão no buraco. Irmão, o que tem de gente caindo no buraco abaixo?
Porque, irmão, até nisso as pessoas se enganam. Acham que igreja cheia é sinônimo de presença de quem? De Deus. Se a igreja está cheia é porque Deus está no meio. Mentira, irmão. É a maior mentira que já contaram. Maior mentira que já contaram. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, é tempo de nós nos apegarmos à verdade, à palavra. Domingo passado eu comentei com vocês, irmãos, é tempo de nós nos juntarmos com quem? Com os mentirosos ou os verdadeiros? É tempo de nós buscarmos a verdade e nos juntarmos com os verdadeiros. Irmãos, é tempo de nos limpar de todo fermento. Até porque, irmão, é perigoso os mentirosos te contaminarem, viu? Os falsos te contaminarem. Te engrupirem numa ideia religiosa e você acabar caindo da sua fé em nome de Jesus. Então, antes que isso aconteça, se limpe do fermento em nome de Jesus. Mantenha a distância. Irmão, fariseu é que nem para-choque de caminhão. Mantenha o quê? Mantenha a distância. Amém, meu querido? Mantenha a distância. Diga assim seja. Compreender isso nessa manhã? Então tá bom. Pai querido, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos liberou hoje. Quero te agradecer, meu Pai, por nos alertar. Não que esse alerta, meu Pai, tenha vindo hoje, meu Deus, para nós sim. Mas, meu Pai, para a humanidade, esse alerta já veio há 2000 anos atrás, meu Pai, através da vida do apóstolo Paulo, Senhor. O Senhor Espírito Santo, tomando a vida dele, nos alertou dizendo que nos últimos tempos, Pai, alguns sinais aconteceriam, e um dos sinais é que as pessoas se apostatariam da fé. E esse apostatar, meu Pai, que nos chama a atenção, o Espírito Santo não diz que elas deixariam a igreja, a congregação, mas que elas se desviariam da fé, ou seja, do Evangelho e da palavra, Pai. É isso que nós estamos vendo hoje. Meu Deus, hoje há uma infinidade de igrejas espalhadas pelo mundo que se apostataram da fé, que não pregam o Evangelho, que não pregam as Escrituras, que não confrontam o pecado e o pecador, meu Pai. E deixa as pessoas, meu Pai, do modo que elas sempre viveram, vivendo dentro da igreja, Pai. E batizam as pessoas carregadas com seus pecados, Pai. Meu Deus, e conduzem as pessoas carregadas de pecado, vivendo no pecado para o pecado, Pai. Mas prometendo que elas entrarão no reino dos céus, e esses pastores nem mesmo estão salvos, Pai. É como Pedro, meu Pai, e os apóstolos alertaram, Senhor. Esse tipo de pregador, meu Pai, esses falsos profetas são como nódoas em nosso banquete, meu Pai. Eles, meu Deus, prometem liberdade, estando eles mesmos presos, meu Pai. Senhor, é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Mas, meu Deus, levantam nos nossos dias uma geração, como a geração de Elias, meu Pai, que persevera em pregar a verdade, Pai, ainda que a maioria esmagadora não queira ouvir e nem saber, meu Pai. Meu Deus, geração como a de João Batista, Pai, que não importa quem esteja diante dele, seja o simples, seja uma autoridade. Se está errado, meu Pai, se está no pecado, falar, meu Deus, e confrontar o seu pecado dentro da palavra, pelo poder do Espírito, doa quem doer, ainda que isso gere consequências para nós mesmos, ó Pai. Meu Deus, nós não podemos abrir mão da verdade, nós não podemos abrir mão do Evangelho, nós não podemos abrir mão da palavra, Pai, porque no final de tudo, Senhor, é o Evangelho que nos salvará, meu Pai, é a palavra que nos salvará. Por isso João dizia às pessoas, raça de víboras, vocês estão achando que as águas do batismo livrará vocês da condenação? Arrependam-se e pratiquem obras dignas de arrependimento, Pai. Ou seja, o que João estava dizendo, meu Deus, o que importa é uma mudança de vida a partir do momento que se ouve o Evangelho. Não adianta ouvir o Evangelho e continuar, meu Deus, uma vida de pecado, de iniquidade, uma vida mundana, Pai. É preciso haver uma transformação. E a palavra do Senhor diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Pai. Então, Senhor, eu oro por mim, por esses que estão reunidos comigo nessa hora, Pai. Esses que estão ouvindo essa palavra nessa hora. Senhor, nos ajude, meu Pai. E aquilo que nós, meu Pai, temos porventura permitido, Senhor, algum erro, alguma falha que ainda nós temos permitido reinar em nós, meu Pai, que a gente quebre este mal em nome de Jesus. Que a gente abandone esse erro, esse pecado. Que a gente abandone, meu Pai, este mal em nome de Jesus. Que a gente se converta ao Senhor, meu Pai. Que a gente se entregue ao Senhor. Que a gente te obedeça, se incline a te obedecer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que nós sejamos recebidos como filhos e para que nós possamos naquele dia receber a vida eterna, Pai. Senhor, nós não queremos ouvir do Senhor naquele dia dizer para nós que o Senhor nunca nos conheceu, que o Senhor não sabe quem nós somos, Pai. Mas nós queremos, Pai, viver aqui na terra o Evangelho, praticando a palavra, ainda que isso implique em ser rejeitado,
Ainda que isso implique em zombaria, meu Pai. Ainda que isso implique, meu Pai, sermos esquecidos por todos, mas que a gente seja achado no Senhor em nome de Jesus, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu aproveito, Pai, e te peço que pela graça e misericórdia do Senhor e pela sua bondade, o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos nessa hora, e se tem alguém enfermo, alguém doente, meu Pai, ministre, Senhor, a sua unção para curar, para libertar, meu Deus, para ajudar essa pessoa. A esses que estão tristes, meu Pai, de repente até passando por uma situação de luto, que o Senhor traga as consolações e a fortaleza do Espírito Santo, Pai. Que essa pessoa, meu Pai, ela lembre-se que há um Deus nos céus, mas que também está na terra por meio do Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, Pai. E que essa pessoa se entregue ao Senhor, porque aquilo que ela não pode fazer, aquilo que ela não consegue fazer, o Senhor certamente, meu Pai, fará em nome de Jesus, Pai, para que essa pessoa possa viver o seu plano, o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entregamos nossos impossíveis nas Tuas mãos e cremos que o Senhor cuidará de nós todos os dias em nome de Jesus, Pai. Que a gente nunca olhe para trás, a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos e coração estejam em Ti, na Sua palavra e no Seu reino, para que o Senhor seja sempre glorificado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Amém, amém, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Meus queridos, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos, tá bom? Essa é a palavra que o Senhor nos reservou para hoje, tá? E eu tenho certeza que ela é proveitosa para nós, tanto para nos alertar quanto à apostasia dos nossos dias, né? Como também nos levar a valorizar a palavra do Senhor, irmãos, né? E aquilo que Deus tem nos dado aqui, tá certo? Porque, irmãos, é como eu falei para vocês, está difícil encontrar o evangelho aí fora, meu querido. A gente está encontrando doutrina de homens, a gente está encontrando essa parafernália de falsidade doutrinária que está por aí, que a Bíblia já nos alertava. Então, irmãos, aproveite que você está ouvindo o Evangelho, a palavra de Deus, e permaneça nela no nome de Jesus, tá bom? Para a glória do Senhor. Deixa eu despedir do pessoal que nos acompanha pela internet. Olha, a vocês que nos acompanham pela internet, um forte abraço, tá bom? E não esquece, tá bom? Não está indo ainda na casa de Deus? Procura um lugar certinho aí que prega a palavra de Deus, que você veja que tem um compromisso com o Evangelho, tá bom? E Deus ele vai te ajudar nisso, não vai te deixar perdido. E vai com a sua família, eu tenho certeza vai ser uma grande bênção para vocês, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe.